Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu sou Félix Lawton, líder do Conectar Família, Ministério de Famílias da IBN Maranata aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e quero falar aqui com vocês nesses poucos minutos sobre comunicação no casamento e como melhorar essa comunicação no casamento. Sabe, quando você ama alguém, você a protege da dor. Você não se torna a causa da dor dessa pessoa. Quando você ama alguém, você protege essa pessoa da dor e não se torna a causa da dor dessa pessoa. Quando você se casa e você se torna um com seu cônjuge, então, nesse se tornar um, precisamos melhorar a comunicação. A comunicação no casamento, ela é fundamental. E ela está intrínseca, ela está em todos os cantos do casamento, em todas as áreas, do sexo às finanças, a fé, as emoções e muito mais. Então, infelizmente, o casamento não vem com manual, não vem dizendo, olha, faz isso, faz aquilo, se você fizer assim vai dar certo, se você fizer... Não. Leva tempo e esforço e muitos erros para aprender a se comunicar bem com seu cônjuge. Mas, sabe... Você pode evitar muita frustração e dor estabelecendo uma estrutura de comunicação em seu casamento. E existe, sim, ferramentas que podem te ajudar, mas tem um desafio. E qual que é o desafio principal de comunicação no casamento? É isso que nós vamos falar nesse pouco tempo aqui que estaremos juntos. E como eu disse, no dia do seu casamento, você e seu cônjuge se tornam um. Mas a verdade é que vocês dois ainda são seus próprios indivíduos, vocês são diferentes ainda que se tornaram um, vocês continuam diferentes, você continua tendo a sua própria persona, vocês continuam tendo o seu próprio jeito de ser, e isso é muito importante, manter essa qualidade de ser, esse ser único que também vocês são. Ser diferente um do outro, isso é natural. E isso é uma coisa muito boa. Cada um de vocês traz a sua própria personalidade para o casamento, suas habilidades, sabe? As suas experiências vêm com você. Então, por isso que tomar decisões e conversar um com o outro muitas vezes é um desafio. Mas essa dualidade também é o que causa desafios em seu relacionamento. Que desafios são esses, Félix, que causa o desafio de compreender o outro? Por que para ele branco não é tão branco assim e para o outro negro não é tão negro assim? Por que para uma coisa é muito simples de se resolver e para outro é mais complexo? É isso que dá dificuldade no casamento. Vocês dois entram no casamento com as suas próprias ideias, com as suas próprias opiniões, sonhos e objetivos. Você vê e aborda as coisas de maneira diferente do outro. É isso que eu estou tentando explicar, que quando eu entro no casamento pensando diferente, sendo diferente, queridos, muitas vezes eu quero impor a minha opinião, eu quero impor o meu jeito de pensar. Muitas vezes eu estou combatendo o outro e não as ideias do outro. Enquanto a nossa discussão estiver no campo das ideias, será muito bom. O problema é quando isso se torna pessoal. Então, quando eu trago tudo isso para o casamento, as minhas opiniões, minhas ideias, meus sonhos, meus objetivos, eu também começo a comunicar de forma diferente. Então, o resultado, o principal desafio da comunicação que a gente vê nisso, a gente não consegue falar a mesma língua. E aí, parece que eu estou falando português e a minha esposa está entendendo inglês, mas não tem um vocabulário compartilhado, sabe? Para discutir o que cada um está vivenciando como marido e esposa. E é disso que nós vamos falar aqui. E é dessa linguagem compartilhada, esse idioma compartilhado, que sem ele a gente não consegue expressar a tensão que sente. De repente quebrou um copo, para um é algo inimaginável, é algo muito grande, para o outro é uma questão do nada, mas como que eu expresso esse sentimento? E nesse momento que vem as tensões, é nesse momento que nem sempre temos as palavras para transmitir nossos desejos ou necessidades. Nesse momento que a gente luta para entender um ao outro. E a maneira de ter uma linguagem compartilhada
é estabelecer essa estrutura de comunicação, um sistema em que tanto eu quanto a minha esposa possamos entender o que o outro quer dizer. E quais são essas 6 áreas, Félix, que você falou de comunicação no casamento? Essas 6 áreas são 6 áreas que a gente pode dizer 6 áreas de intimidade. Intimidade emocional, física, financeira, espiritual, recreativa e sexual. Vamos falar delas rapidinho aqui. Intimidade emocional. Você é uma pessoa que consegue falar abertamente sobre as suas emoções com seu cônjuge? Uma estrutura de comunicação no casamento como intimidade emocional ajuda a fortalecer essa conexão. Ou seja, todos nós desejamos ser conhecidos, vistos e valorizados, mas a maioria das pessoas nunca aprende a como ter conversas difíceis no casamento. Você quer que o outro compreenda a atenção que é para você quando você quer falar dos seus sentimentos e não consegue. O porquê que você tem raiva, ódio, inveja, rancor, mágoa, por que você tem ciúme? Expressar essas emoções. É essencial saber como a comunicação verbal e não verbal levam a intimidade emocional profunda. Quando eu digo, e até um revirar dos olhos, até um abaixar de cabeça, até um cruzar de braços. Nós precisamos ter essa intimidade emocional, conhecer o outro. E quando a gente não consegue expressar porque uma raiva que a gente está sentindo, quando a gente se sente cerceado nisso, é muito ruim. Uma outra área dentro do relacionamento que a gente precisa trabalhar é a intimidade física. Uma estrutura de comunicação no casamento ajuda vocês dois a fortalecer a comunicação física. Que estrutura? Quando eu consigo entender o outro. Seu corpo foi projetado para tocar e ser tocado. Sem intimidade física, seu casamento pode parecer um relacionamento entre colegas de quarto. Você consegue abraçar sem ser um abraço sexual? Você consegue tocar no outro sem ser um toque sexual? Você tem que aprender a se comunicar com seu cônjuge sobre o toque amoroso não sexual que você deseja. Abraçar o outro sem ser sexual. Beijar o outro sem ser sexual. Uma intimidade física, de um abraço. Tem hora que tudo que a esposa precisa é de um abraço, não é de um aperto no bumbum dela. Não é de um pegar nos seios dela. Tem hora que tudo que o marido precisa é de um ombro, é só daquele abraço, de sentir você. Uma outra área que a gente precisa ter uma estrutura de comunicação é a financeira. Uma estrutura que possa fortalecer a gente financeiramente. Conversar com o outro, entendeu? Sobre finanças. As brigas por dinheiro são a segunda principal causa de divórcio no nosso país. Queridos, olha que coisa interessante. Tem homem, tem mulher que não consegue falar abertamente sobre dinheiro em casa. Não pode dizer quanto ganha, senão o outro quer gastar tudo. Não pode dizer o quanto tem guardado, senão o outro quer gastar tudo. Não pode falar de dinheiro, quer esconder do outro aquilo que é dos dois. Saber como falar sobre finanças com seu cônjuge, mesmo que pareça desconfortável agora, é crucial para um casamento duradouro. Ah, Félix, eu quero ter um casamento duradouro. Fale sobre finanças com seu cônjuge. Abra as dívidas para o seu cônjuge. Deixe ele saber quanto vocês devem juntos. O dinheiro é dos dois dentro de casa. É dos dois. Rapidamente aqui, uma outra área que a gente precisa ter uma estrutura de comunicação, e vale a pena essa estrutura de comunicação, é porque precisa fortalecer a intimidade espiritual do casal. A fé é uma área da vida que muitos consideram pessoal, mas quando você é casado, a intimidade espiritual é uma oportunidade de ficar vulnerável um com o outro. De certa forma, pode ser mais íntimo do que o sexo. Você já pensou nisso? Quando você tem uma área dentro do seu relacionamento e essa área faz toda a diferença, que é a área espiritual, vocês oram juntos. É mais intimidade do que o sexo. Vocês conversam sobre Deus na sua casa. Vocês têm que definir o que significa intimidade espiritual para vocês dois, e então encontrar maneiras de crescer
juntos, orar juntos, falar sobre Deus, ler a Bíblia, ler livros, falar de Deus para as crianças, uma intimidade espiritual, conhecer o mesmo Deus. Mas uma intimidade que precisamos ter no nosso relacionamento é uma intimidade recreativa. A intimidade recreativa é construída fazendo coisas divertidas juntos e criando novas memórias. Sair para passear juntos, ter um tempo de qualidade com o cônjuge, passear no parque, no shopping, tirar fotos, criar um ambiente recreativo, passear, viajar, queridos, fazer algo juntos. Criar memórias juntos, ter uma intimidade recreativa vai fazer com que o seu relacionamento seja duradouro. E é nesses momentos que a gente consegue conversar, é nesses momentos que a gente consegue falar de desafios do relacionamento. A nossa comunicação melhora quando estamos passeando, quando estamos nos divertindo. Uma intimidade recreativa. E por que não também, por último aqui, uma intimidade sexual. Quando você está conversando bem com seu cônjuge, quando você está com um bom relacionamento com seu cônjuge, vocês conseguem ter uma intimidade sexual. E olha isso, como casal você tem que falar sobre a sua vida sexual. Há muito o que discutir, incluindo frequência, variedade, iniciação, preliminares, uso de um brinquedo ou outro dentro do relacionamento, se pode ou não pode, libidos incompatíveis e muito mais. Sabe? Aprender a falar sobre sexo pode ser estranho, mas vale a pena. E muitas vezes eu e você não falamos sobre sexo no relacionamento. O marido não sabe como a esposa gosta, a esposa não sabe que posição o marido gosta, não conversa no relacionamento, não sabe aonde toca, aonde dá prazer, aonde não dá, se isso pode ou não pode. Tem marido que do nada aparece com alguma coisa para colocar na relação ali, aparece com gel, com isso, com aquilo, sem questionar a esposa se ela gosta ou não gosta. A esposa aparece com as ideias mirabolantes sem questionar o marido. Conversar no relacionamento. Quando nos casamos, nos tornamos um. E aí, nós trazemos as nossas ideias e opiniões para o relacionamento. E muitas vezes não debatemos isso, não conversamos com o outro sobre isso. Mas hoje, eu quero te desafiar a começar a conversar com o seu cônjuge sobre essas intimidades. A intimidade emocional, falar sobre as emoções. A intimidade física, falar dos abraços, dos toques, dos beijos. A intimidade financeira, falar do quanto cada um ganha e do quanto tem. A intimidade espiritual, falar sobre orar juntos. O passeio, a intimidade recreativa, passear mais, brincar mais e conversar também sobre a intimidade sexual. Eu tenho certeza que o casamento de vocês irá prosperar e que Deus os abençoe. E aí, se você conseguir algo de bom em tudo isso, deixe-nos saber. Que Deus te abençoe. Eu sou Félix Lawton e acredito, é possível ser feliz em família. Qualquer coisa, nos segue nas redes sociais, @Félix Lawton, Instagram, YouTube, Facebook e assim por diante. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.